evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Que palavra de Jesus, né? Desapegar-se. Pai, mãe, mulher, filhos e até da própria vida. Não pode ser meu discípulo se não desapegar-se. Então é uma condição para ser discípulo de Jesus, para entrar nesse caminho de discipulado, para se identificar com ele, é essa, né? Tão forte condição. Para seguir Jesus é necessário que aprendamos então essa lição do desapego, desapegar-se, né? Mas não se trata de um desapego sem uma causa. Na verdade, trata-se de uma escolha em detrimento de outras. Toda renúncia é a renúncia a várias coisas em detrimento de uma mais importante. Então, escolha o mais importante dentre outras opções importantes. Não significa que as outras escolhas não sejam importantes. Não significa que o pai, a mãe, os filhos, a própria vida não sejam importantes. São muito importantes. No entanto, tem que ter algo mais importante para nós que cremos, né? Isso significa estabelecer o primado de Deus na nossa vida. Ou seja, ele, entre as coisas importantes, ele é o mais importante. É o primeiro, primado, primeiro. Então, ninguém ou nada pode estar acima dele, se ele é o mais importante dentre tudo que é mais importante, né? Ainda que o mandamento nos recorde que nós devemos honrar nossos pais e familiares, que isso é mandamento dele também, né? Mesmo assim, esse mandamento, né, do amor aos pais, de honrar pai e mãe, é secundário em relação ao primeiro mandamento, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as realidades. Então, o amor aos nossos familiares não pode ser maior do que o amor a Deus. Então, essa palavra de hoje nos lembra a radicalidade do seguimento a Jesus. Não tem meio termo, é assim, né? E, em resumo, Jesus fala de desapegar-se de parentes, primeira coisa no versículo 25, e também fala nesse mesmo versículo do desapegar-se até da própria vida. E no final Jesus fala de renunciar a tudo o que eu tenho, tudo. Renunciar à própria vida, então, também, claro, renunciar tudo o que eu tenho. Então, diante dessa palavra tão desafiadora, é preciso decidir-se, refletir e decidir. Eu quero seguir Jesus com essas renúncias, ou, na verdade, eu acho que eu não quero, não tenho muita certeza se eu quero renunciar tudo, se eu estou disposto a fazer uma escolha tão assim forte, se eu não estou pronto a renunciar,
né? Como que eu sinto tudo isso, né? É importante permitir que a palavra de Deus nos confronte, né? E se você decidir que quer renunciar, é preciso pedir a graça de Deus. E para concretizar essa renúncia, é necessário pedir a sabedoria do Espírito Santo, para que a gente possa colocar em ordem, né? Organizar, colocar em ordem tudo aquilo que temos priorizado. Porque às vezes a gente prioriza tantas coisas, né? E termina priorizando outras coisas, e Deus às vezes perde o lugar da prioridade. Então precisamos reorganizar as nossas prioridades e reorganizar os nossos afetos, reorganizar os nossos amores, já que as nossas prioridades geralmente estão ligadas aos nossos afetos, aos nossos amores. E a imagem que a palavra de Deus utiliza hoje para falar dessa organização necessária das prioridades é a imagem da construção da torre e uma segunda imagem de um rei que planeja uma batalha. A ideia é, tudo isso exige planejamento, exige escolhas, né? Construir uma torre, fazer uma grande construção ou guerrear contra um país, tudo isso exige escolhas, né? Na nossa vida devemos ter sabedoria para fazer as escolhas, né? Então a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: tudo o que eu amo realmente deve ocupar prioridade? Porque eu amo deve ocupar prioridade acima de Deus? É uma pergunta importante. Ainda que amemos outras coisas, o amor a Deus deve ser o amor sobre todas as coisas. Portanto, amá-lo mais. Quando Deus é prioridade, de fato, quais outros amores têm estado presentes na tua vida? Quais amores têm estado presentes? Que às vezes esses amores aí combatem, querem tomar o lugar de Deus e às vezes terminam tomando, né? Então, Deus é prioridade de fato? Quais amores têm concorrido, né, quando o assunto é amor a Deus? Então, o Senhor nos dê a graça de chegarmos a esse discernimento. Que o Senhor, através do seu Espírito, nos dê a força também para fazermos as escolhas e elegermos o Senhor como prioridade. Estabelecermos, de fato, o Senhor como prioridade absoluta, o primado de Deus em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.